2 Samuel, capítulo 9, verso de número 1. Amém. Diz assim o texto. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei da bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tereis olhado para com um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei agora ao teu filho. Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu servo tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo que nós possamos ouvir a voz do Senhor hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Eu peço ao Senhor que tenha liberdade neste lugar para ministrar aos nossos corações, que o Senhor possa me usar como um instrumento em Tuas mãos, eu que sou falho, mas o Senhor, que a Tua graça infinita pode nos alcançar hoje. Pedimos que o Teu amor possa transbordar em nós e que o nosso coração possa ser achado por Ti, como uma terra fértil e que possa fazer morada da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar de graça, vamos falar de aliança, de pacto, amizade e de uma casa real. Amém? Nós vamos aprender aqui hoje com 2 Samuel acerca de uma promessa que o rei Davi, que tem muito a nos ensinar. A gente olha para a história de Davi e a gente aprende muito com ele. E hoje é uma história diferente, porque não envolve guerras, não envolve bandeiras de exércitos, não envolve milhões de batalhas, não envolve sangue, ouro, espada, mas envolve um rei misericordioso para com um simples aleijado de ambos os pés. Então acredito que a gente tem muito a aprender hoje com a graça desse rei e a bondade e fidelidade dele. E é claro, quando a gente falar desse rei, nós estaremos fazendo alusão ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém? É muito certo que nós podemos afirmar que algumas coisas que aconteceram antes da nossa chegada a essa terra podem impactar de forma de grande escala ou pequena escala a nossa vida. Algumas coisas que aconteceram antes, pelos nossos pais, pelos nossos avós,
podem impactar de alguma maneira a nossa vida. Talvez o time que eu vou torcer por conta do meu pai, talvez as minhas aptidões, os meus projetos, de alguma maneira vai ter algum tipo de impacto por conta dos nossos antepassados. E a gente vai ver que esse Mefibosete, ele foi impactado de uma grande escala por conta de uma promessa que o seu pai e o seu grande amigo Davi fizeram. O livro de 2 Samuel, ele vai começar a tratar sobre o reinado de Davi. Algumas páginas antes, capítulo 7 e até o 9, a gente vai ver algumas batalhas de diversos exércitos contra o povo de Israel e Davi tendo sucesso em todas elas. Mas agora, no capítulo 9, o autor aqui, ele vai deixar um pouco as batalhas para entrar na corte interna e vai tratar algumas coisas internas da corte do rei. Então nós chegamos aqui nesse capítulo 9, onde não é tão glorioso, com diversas batalhas, e eu quero com vocês tirar 3 lições, 3 expressões de graça, 3 expressões de bondade, 3 expressões de fidelidade desse rei aqui, Davi, para com Mefibosete. Então a primeira, e eu intitulei esse sermão como a graça do rei, e esse rei aqui, para Mefibosete era Davi, mas para nós é um outro rei. Amém? Amém. Então pode passar para a primeira expressão de graça que nós podemos aprender com esse texto, que é exatamente a iniciativa dessa graça. A iniciativa de alguém que decidiu, em algum dia, realizar um ato de fidelidade e bondade com alguém da casa de Saul. Então olha comigo no verso de número 1, que diz assim: perguntou Davi: resta alguém ainda da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e disse o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa expressar a minha bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi, o rei Davi, aquele que nós conhecemos muito bem, acordou em algum dia como este, 13 de julho de 2025, e falou: ô Ziba, existe alguém que eu possa expressar a minha bondade por meio de um pacto que eu fiz com Jonatas? Um dia comum como esse, tomamos café como igreja, Davi lá na corte real, ele se levanta e fala: existe alguém a qual eu possa expressar da minha bondade por conta de Jonatas? E certamente ele foi chamar alguém que poderia ter essa informação. Alguns especialistas na área de pesquisa acreditam que essa promessa pactual que foi feita entre Jonatas e Davi foi realizada 20 anos antes dessa ocasião aqui. Então pensa comigo, Davi se levanta num belo dia, depois de ter vencido talvez o ápice da sua majestade, do seu governo em Israel. Ele faz essa pergunta, ou seja, é uma iniciativa do rei em exercer tal graça. E ele acorda e fala: existe alguém, Ziba, da família de Saul? E eu não sei vocês, mas Saul era um grande inimigo de Davi. Vocês conhecem muito bem a história. Saul era aquele que perseguia Davi constantemente. A gente vê desde ali do período onde Davi mata Golias e ele é promissor em seu reinado, é uma ameaça ao reinado de Saul. Saul ele vai perseguir Davi todos os dias de sua vida.
Então, pensa comigo, a graça que Davi está exercendo é contra a família de um inimigo. O favor de Davi é contra aquele que perseguia ele todos os dias. A gente vê que Davi, em certa ocasião, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não aconteceu, porque ele poupou a vida. Mas Saul não, Saul perseguia mesmo. A gente vê o encontro de Davi e Saul diversas vezes na Bíblia, seja com harpa para expulsar demônios, seja com espada, com lanças, mas era um duelo muito grande entre os dois da parte de Saul. Então, olha o gesto de Davi aqui. Está exercendo fidelidade para alguém que perseguiu ele todos os dias da sua vida. Então, eu vou ler aqui, ó, em 1 Samuel 20, o pacto feito entre os dois amigos, uma aliança e uma fidelidade de dois amigos muito linda. Diz assim no verso 14 do capítulo 20: E tu, se eu ainda estiver vivo, mostrarás para comigo a bondade do Senhor para que não morra. Nem jamais cortarás da minha casa a tua bondade, nem quando o Senhor eliminar a face da terra todos os inimigos de Davi. Sabe aquela história de que quando você chega no lugar mais alto da montanha, no topo, você não vai mais se lembrar de quem te ajudou a chegar lá? Isso fica muito evidente em período de eleição. Mas não foi o que aconteceu com Davi. Davi estava no topo. Ele estava derrotando todos os exércitos que chegavam diante dele. Mas ele se lembrou desse pacto que ele fez com seu amigo. Ele se lembrou desse pacto que ele fez com Jonatas. Ele diz assim: E tu, se eu ainda estiver vivo. Davi estava vivo, Jonatas não estava mais vivo. Jonatas, ele morre junto com Saul. Então Davi, ele está cumprindo um pacto que ele fez, mesmo Jonatas não estando vivo. Ou seja, olha a fidelidade e o compromisso de Davi para com essa aliança pactual que ele fez aqui. Amém. E isso era extremamente perigoso politicamente para Davi. Por quê? Porque era o seu inimigo. Mefibosete era neto de Saul. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. Então, estrategicamente, falando de política, era algo perigoso. Era algo perigoso colocar Mefibosete na posição que Davi colocaria. Mas Davi, ele não se importou com isso. Ele ia cumprir o pacto que ele fez. Como eu falei no início, o rei que exerceu essa graça para Mefibosete era Davi? Para nós não. Para nós temos um rei que também teve uma iniciativa de graça. Nós também temos um rei que exerceu uma iniciativa de graça para com aqueles que estavam aleijados espiritualmente. Quem eram esses? Nós. Somos nós. O rei da graça, o rei de misericórdia exerceu tal misericórdia para com todos nós. E um pacto que também foi realizado. Amém. Se certo dia Jonatas e Davi estavam realizando um pacto, a Trindade um dia também estava realizando um pacto. A palavra diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da lei de estar aqui na terra, antes do Davi estar aqui na terra, já tinha sido feito esse pacto entre a Trindade. Espírito Santo, o Pai e o Filho. Vai ser necessário. Vai ser necessário que o Filho exerça o amor que o Adilson iniciou o culto falando. Tão grande amor. Um pacto da Trindade para exercer tão grande amor pelo Eduardo. Tão grande amor pela Aline. Glória a Deus. E tal iniciativa que ocorre simplesmente deles, porque não existe iniciativa nenhuma da nossa parte.
Se tem algo que nós sabemos fazer, é não correr na direção de Deus. É pecar. Mas a iniciativa total foi daquele rei gracioso e misericordioso que um dia decidiu vir a essa terra, se encarnar como homem, se fazer servo. E se era politicamente perigoso para Davi, pode ter certeza que o nosso rei sabia o que ele iria enfrentar. E o que ele estava disposto a enfrentar a vir a essa terra? Talvez cuspida na cara, talvez injúrias daqueles que se achavam mestres da lei, uma coroa de espinho, o seu sangue pendurado num madeiro escorrendo, pregos em seus pulsos. Isso era perigoso para Davi. O nosso rei abriu mão de tudo isso agora, para iniciar um ato de graça e misericórdia. Amém? Amém. O ungido do Senhor cumpriu o que prometeu. Se fosse necessário ser humilhado pelos romanos e judeus, ele aceitaria. E foi o que aconteceu. Se precisa uma coroa de espinho e uma cuspida na cara, ele leva. E se necessário ser chicoteado e sangrar numa cruz, ele topa, pois ele vai cumprir o pacto que foi estabelecido na eternidade, entre a Trindade. Fiel até a morte e morte de cruz. Vamos então caminhar para o texto e olhar para o segundo ato. Pode passar, Bia, por favor. A segunda expressão de graça e misericórdia desse rei. Aqui para Mefibosete Davi, mas aqui para nós o Rei dos Reis. Amém. A segunda expressão de graça é a condição do alvo da graça. Observe comigo a partir do verso 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e inclinou. Disse Davi, Mefibosete, respondeu ele, teu servo. Versículo 7, disse-lhe Davi, não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse, quem é teu servo? Para que teres olhado para um cão morto como eu? A condição de Mefibosete chama atenção. Ele mesmo sabe a condição que ele estava. Mefibosete era manco, coxo de ambos os pés, dos dois pés. Se hoje é difícil uma pessoa de ambos os pés ser coxa, imagina naquela época. Qual era o status social dessa pessoa naquela época? Ele sabia a condição que ele tinha. Por isso ele se prostra diante do rei e fala, como pode você olhar para um cão morto como eu? E um cão morto naquela época simbolizava alguém inútil. Era isso que simbolizava alguém que se intitulava como cão morto. Mefibosete, ele teve um infeliz nascimento. Eu não sei se vocês sabem como Mefibosete ficou manco, coxo dos dois pés. A partir do momento que Saul e Jonatas falecem, morrem à espada, a sua ama deixa Mefibosete cair. E quando Mefibosete cai, ele fica manco e coxo de ambos os pés. Então, eu não sei o que se passou na cabeça de Mefibosete quando ele recebeu aquele convite. Talvez ele se sentiu angustiado e falou, agora que eu morro, porque eu sou uma ameaça e Davi pode estar achando que eu vou usurpar o reino dele. Ou não. Ou para Mefibosete ele teve um fiasco de esperança para alguém que não era nada. Talvez Mefibosete ele teve um fiasco de esperança para alguém que era como um cão morto.
Mefibosete significa alguém que espalha vergonha. É isso que significa Mefibosete. Alguém que espalha vergonha. E o lugar onde ele estava, Lodebar, significa lugar nenhum. Ou seja, a pessoa que espalha vergonha estava no lugar nenhum. Estão percebendo aqui o status desse homem? Um homem coxo de ambos os pés, um cão morto que não tinha nada na vida, apesar de ser herdeiro de Saul, era alguém que estava no lugar nenhum e que só espalhava vergonha. Mas no palácio de Jerusalém tem alguém que iniciou um ato de graça. No palácio de Jerusalém tem alguém que iniciou um ato de fidelidade a um pacto para alguém que não era nada. E mais uma vez essa pergunta: quem é Mefibosete? Nós somos Mefibosete. Eu e você éramos como Mefibosete. Espiritualmente falando, eu tenho minhas duas pernas, mas espiritualmente éramos Mefibosete. E talvez para você também chegou esse fiasco de esperança, que não é um fiasco, é uma glória eterna. Porque para você também chegou as boas novas do filho de Davi. Não é as boas novas de Davi, eu vou te colocar no palácio real. Não, é as boas novas do filho de Davi, o herdeiro de Judá, aquele que viria após Davi. O que chegou para você? Você pode ser salvo. Eu vou te tirar desse status quo que você está. Eu vou te tirar de Lodebar, a terra de ninguém, e vou te colocar à mesa. O Adilson falou aqui, filhos do rei. Agora somos filhos do rei. Nós fomos adotados. Nós que merecíamos a espada. E é uma espada pior do que a de Mefibosete, porque é uma espada eterna, lá no inferno. É o que nós merecíamos. Mas porque alguém iniciou um ato de graça, aleluia, alcançou o alvo da graça. Glória a Deus. Nós fomos alcançados por esse ato misericordioso de um pacto. E se Davi foi fiel, quanto mais o nosso Senhor. Ele te chama hoje para sentar à mesa. Aleluia. Ele te chama hoje para comer da comida que o rei come. Ele não te quer mais em Lodebar. Lodebar significa terra de lugar nenhum. Ele não te quer nesse lugar. Ele te quer assentado na mesa do rei, comendo da comida do rei, ao lado do rei. É esse o local aonde os filhos do rei devem estar. Eu sou assinante de uma revista chamada Portas Abertas. E esses dias chegou uma revista para mim com o título Davi, você já se sentiu invisível? Foi o título que originou esse sermão. E eu fiquei pensando, esse Mefibosete, ele devia se sentir invisível, cara. Mefibosete, ele devia se sentir como alguém que não é olhado por ninguém. As pessoas passam por ele e tá bom. Eu acho que essa era a sensação de Mefibosete. Mas chegou o dia de sorte de Mefibosete. O dia de sorte de Mefibosete foi o dia que Davi decidiu: existe alguém a qual eu possa exercer da bondade do Senhor por meio de Jonatas? E o dia de sorte do Eduardo, o dia de sorte do Rafael, o dia de sorte do Davi, é o dia de sorte a qual foi dito Tetelestai na cruz do Calvário. Esse é o nosso dia de sorte. É o dia que foi consumado todas as coisas no madeiro, porque alguém se fez maldito. Tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Vocês podem agora sim sentar à mesa do rei. Nós temos um Espírito que pode clamar: Abba, Pai. Romanos 5,8 diz que nós éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele decidiu nos amar.
O Adilson leu aqui Romanos 8. O que pode nos separar deste amor, seja a altura, seja a profundidade, seja o que for, nada nos separará desse ato de graça, nada nos separará desse ato de misericórdia. Nada. Porque Ele é fiel ao pacto que cumpriu. E um dia estaremos assentados com Ele. Aleluia. Nas bodas do Cordeiro. Amém? Charles Spurgeon, ele diz: a graça de Deus não vem a nós porque somos dignos. A graça de Deus vem a nós porque Ele é digno. É porque Ele estava no palácio real. É porque Ele estava do outro lado da eternidade. Não é porque a Aline é boa. Não é porque o Bruno Mandar é bom. Não é por isso, é porque Ele é bom. É porque Ele é digno. Amém? Amém. Vamos então para a terceira expressão de graça desse rei maravilhoso. E mais uma vez eu digo, para Mefibosete, Davi. Para nós, o Rei dos Reis. No versículo 9 diz o seguinte: então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão e coma. Era algo que o filho não tinha. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu servo, o rei, manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A terceira expressão de graça e bondade que eu queria olhar com vocês é a restauração completa a partir, por meio, pela graça do Senhor. Nós fomos restaurados por Deus, assim como Mefibosete. Mefibosete, ele não tinha pão, talvez. Mefibosete, ele não tinha uma mesa de um palácio. Mefibosete, ele não tinha talvez companhia. A situação de Mefibosete, como nós já falamos aqui, era precária. Mas tudo foi restaurado para Mefibosete. Quem era Mefibosete? O neto do rei Saul. O primeiro rei de Israel. Era para Mefibosete ter tudo. Ele era o neto do primeiro rei de Israel, Saul. Saul começou muito bem o seu reinado, venceu diversas batalhas. Depois ele decepcionou a todos, foi consultar ali algumas coisas com alguém que não era para consultar, morreu a espada e o Senhor tirou o reinado dele. Mas era para Mefibosete ter um sucesso também, ele era neto do rei. Mas não era o que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete estava em Lodebar. E certo é que um dia tudo foi restaurado por meio de uma graça. E Davi, ele não fez isso para aliviar a sua consciência. Ele não precisava disso. Ele não precisava. Jonathan já estava morto. Talvez ninguém sabia desse pacto que eles fizeram. Para que fazer isso? Ele não fez isso para aliviar a sua consequência. Mas Davi, ele fez isso com um ato de bondade para adotar. A palavra fala aqui que ele era como um filho. Ele foi adotado. Mefibosete foi adotado não pela família de Saul, mas pela família do seu inimigo agora. Nós éramos inimigos de Deus e fomos adotados para sermos amigos de Deus. Nós somos adotados para ser filhos de Deus. E é interessante que Ziba, que tinha sim um patamar melhor ali do que Mefibosete, era quem Davi foi consultar. Ziba, ele começou a servir Mefibosete. Mefibosete, ele começou a mandar em Ziba, vamos se dizer assim. Ele estava em um patamar acima de Ziba.
Ou seja, Mefibosete já não era mais qualquer um. As coisas começaram a ser restauradas para Mefibosete. Ziba vai trabalhar para ele. O ungido do Senhor está provendo para aqueles que não são capazes de prover para si mesmo. Nós éramos incapazes de restaurar qualquer coisa. Nós éramos incapazes de restaurar qualquer tipo de aliança com o nosso Deus. A palavra diz, não foi achado um sequer disso. Não foi achado um sequer. Por isso a iniciativa da graça. Mefibosete reconhece e diz, quem sou eu para merecer tudo isso? Mas isso é por conta de um amor pactual. A lei era rigorosa contra os danos físicos. A lei era rigorosa contra qualquer um que tinha qualquer tipo de deficiência. A gente vê isso até nos animais. Eles não aceitavam nem os animais que tinham algum tipo de deficiência para o ato sacrificial. Então não era fácil para Mefibosete. Mas aqui, além dele, apesar dele ter a lei contra ele, o que está acontecendo aqui é ele ser alvo dos benefícios dessa graça. Essa restauração cai sobre a vida de Mefibosete como benefício. Ele está sendo alvo dos benefícios dessa restauração. Tudo é restaurado. Amém. Mefibosete é colocado na posição que ele deveria ter. Está no palácio. Era o lugar onde Mefibosete deveria estar. Era no palácio. E o que eu queria falar para vocês é que nós também saímos do lugar onde deveríamos estar. Éramos para nós estarmos no Jardim do Éden. Saímos desse lugar. Preferimos o lugar da corrupção. Preferimos o lugar da desgraça, da desonra, da violência, da morte. Mas tudo será restaurado, como diz Apocalipse 21. Não haverá mais choro. Não haverá mais sangue. Só haverá sorriso, porque nós estaremos com alegria na presença do Rei. Haverá um dia onde todas as coisas serão restauradas. O nosso corpo, que é corrompido por conta do nosso pecado, será restaurado com o corpo imaculado. Aleluia. Essa terra física que sofre as consequências do homem, a poluição e outras coisas, será restaurada. Todas as coisas serão restauradas naquele dia. Porque um dia o rei decidiu ir ao encontro daqueles que careciam da graça do rei. Aleluia. Recebemos o direito de filho. Não vamos comer mais qualquer coisa. Olhamos para o filho pródigo que decidiu abrir mão da casa do rei, da casa do pai, e foi comer o que não deveria. Acabou indo se alimentar de coisas que porcos comiam. Talvez essa era a nossa situação. Mas agora não. Agora nós estamos no palácio real. Na presença do rei. Na presença do Deus amado. E nós vamos morar nessa nova Jerusalém. Não a Jerusalém de Israel, mas uma nova Jerusalém. É uma nova Jerusalém onde todos foram enxertados na videira sã, na videira que não tem pecado. Nascemos inimigos de Deus e agora somos amigos de Deus. E para concluir, porque está dando meu tempo, eu quero concluir com uma ilustração. Uma ilustração chamada O Diamante na Lama. Certo dia, um joalheiro renomado, ele foi comprar algumas peças preciosas e ele foi no lugar mais caro de todos. E tinha uma mesa gigante com diversas pedras preciosas, brilhantes, mas havia uma que não chamava tanta atenção, uma ofuscada, uma que estava suja, uma que estava cheia de lama. E ele se interessou por aquela. Ele se interessou pela joia que não estava brilhando. E aí ele perguntou, quanto custa essa joia? Quanto custa? Estava mais parecido como um vidro raspado. Não era nem algo que estava brilhando. Era um vidro raspado. E ele perguntou, quanto custa? Custa tanto. Na hora ele foi e comprou. E aí o joalheiro, que conhece bastante joia, mas por que você teve interesse por essa joia? Não tem brilho, não tem valor, não tem nada, as pessoas não ligam para ela.
E aí o joalheiro renomado respondeu, depois de voltar alguns dias lá. E ele não apenas respondeu, mas levou a joia. Ele limpou ela, ele tirou a lama, passou ali uma parafina, sei lá o que eles passam. Mas certo é que a joia se transformou totalmente. E quando ele foi mostrar para ele a resposta do porquê ele escolheu aquela joia, ele falou, é porque eu sei o que essa joia pode virar nas minhas mãos. E é exatamente isso. Nós éramos essa joia que perdeu o brilho por estar no lugar errado, estar na lama, por estar ofuscada pelos nossos pecados, pelas nossas máculas, porque todos os dias nós pecamos. Mas Ele sabia o que nós poderíamos virar em suas mãos. E é por isso que Ele fala para nós brilharmos. Não a nossa luz, mas a luz dele. Porque se nós brilharmos a luz dele, como nós cantamos aqui na segunda música, nós vamos glorificar o nome dele. Luz no mundo é o que precisamos ser. Amém? Amém. Queria que todos ficassem de pé para nós orarmos. Glória a Deus.